aí galera, sejam bem-vindos ao Metamorfose, eu sou a Caris e eu fui convidada para estar com vocês nessa primeira semana falando sobre amar a Deus acima de todas as coisas e sobre identidade. Para quem não sabe, o Metamorfose nasceu em Romanos 12:2, onde Deus diz pra gente não se conformar com as coisas deste mundo, com esse século, mas deixar que Deus nos renove. Então essa renovação, essas etapas, né, toda essa metamorfose que a gente vive na vida cristã. E a gente vai ter vários vídeos com várias meninas onde a gente vai estar ajudando vocês nessa caminhada. Então Jesus respondeu: ame ao Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. Então, para começar essa jornada de estudos, nada mais justo do que a gente começar pelo princípio, amar a Deus acima de todas as coisas. Quando Jesus foi perguntado, ele falou que esse era o maior mandamento. Ou seja, isso deve ser prioridade na nossa vida cristã, isso deve ser o princípio, o centro de tudo que a gente for fazer. Bora começar, pega papel e caneta e anota aí. Ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e com todas as suas forças. Se vocês prestarem bem atenção nesse versículo, Jesus ele meio que dá uma listinha de como a gente proceder para amar Deus acima de todas as coisas, né? E ele fala com toda a sua mente, cara. E isso quer dizer com todo o entendimento e todo o conhecimento. Né? A gente conhecer, mergulhar nas escrituras, conhecer a Deus através da sua palavra, através de estudos, através de comunhão, de devocional, de intimidade com ele. Eu sou casada e quanto mais eu conheço o meu marido, mais amor existe na nossa relação. Quanto mais eu sei o que ele gosta, o que ele não gosta, a nossa relação se aprimora e a nossa relação se enche de amor. E a mesma coisa com Cristo, nós somos a noiva de Cristo e nós precisamos desse conhecimento, conhecer quem é o nosso noivo, para que o nosso amor invada cada vez mais os nossos corações. E você tem uma Bíblia inteirinha para mergulhar e conhecer Jesus. E como um amigo meu disse uma vez, cara, Jesus quando bem apresentado é irresistível. Jesus, ele é maravilhoso. E quanto mais a gente conhece ele, mais a gente ama ele. Amar a Deus com toda a nossa alma. Cara, o que é a nossa alma? Nossa alma é os nossos sentimentos, nossa alegria, nossa tristeza, nossa euforia, cara, isso é a nossa alma, o nosso sentir. Nós precisamos sentir a todo momento, viver por Deus, se alegrar em Deus, cara. O salmista, ele sempre fala, minha alma se alegrou quando a gente foi à casa do Senhor, cara, ele tá sempre falando desse sentimento que ele tem com Deus. Não adianta a gente colocar todo o nosso sentimento numa série que a gente assistiu o dia inteiro e antes de dormir lá ter um momento com Deus e o único sentimento que a gente tem disponível para ele é o cansaço. Ou você começa o seu dia já na correria, limpando a casa, indo pro serviço e daí você pega 15 minutinhos do seu dia para Deus. E qual é o sentimento que você tem para apresentar para ele? Raiva, frustração. Né? Deus, ele tem que ser prioridade, cara. O nosso relacionamento, os nossos sentimentos devem ser para ele. Que quando a gente tá com os nossos sentimentos em Deus, tudo flui. A gente precisa ter prioridade com Deus, a gente tem que ter um momento com ele. A gente precisa que ele seja prioridade diariamente. Nosso momento com ele tem que ser antes de qualquer coisa, cara. Nossa, esse tempo é pra mim e Deus. Precisa desse sentimento, desse envolvimento. Assim a gente ama a Deus acima de todas as coisas, porque os nossos sentimentos estão totalmente envolvidos em Cristo. E é toda essa força, né? Essa força é o nosso corpo. A gente servir ao Senhor, né? A gente usar o nosso corpo para servir ao Senhor, né? Pra gente usar tudo que a gente tem disponível, cara. Seja ajudar dentro de casa, seja ajudar o próximo na rua, né? Seja servir na igreja, independente de qualquer coisa, seja varrer o pátio da igreja. Você tá servindo, cara. Jesus, ele servia as pessoas. E a gente nasceu para ser como Cristo. Então, a gente servindo a Deus, a gente ama a Deus. Porque quando a gente tá servindo alguém, a Bíblia diz que a gente tá servindo a Cristo. Quando a gente ama alguém, a gente tá amando a Cristo. Isso pode parecer que é fácil, mas às vezes a gente acaba servindo mais a nós mesmos, aos nossos interesses e não a Deus, né? A gente precisa que o centro do nosso ser seja Deus. É como se tivesse um trono aqui. E ele precisa ocupar esse trono. Né? Então que as nossas ações, o nosso físico seja totalmente para a honra e glória de Deus. Que todas as nossas ações que a gente for fazer, a gente seja pensando em amar a Deus.
e amar a Deus de todo o coração. O que é amar a Deus de todo o coração? É cada batida do seu coração ser para Deus. E isso é muito louco, cara, porque lá em Atos 17:28 diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Toda a nossa existência é por Deus. A gente ama Ele porque Ele nos amou primeiro, porque Ele deu o seu Filho por nós. Então a gente precisa que cada batida do nosso coração, que o nosso coração queime por Deus em alegria, em vontade, que a gente esteja sempre, sempre vivendo para Cristo. Mas como que eu faço isso? A gente precisa de um coração novo. E eu tenho uma boa notícia para você. Deus, Ele é perito em dar corações novos. Lá em Ezequiel diz: "Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne." Ele é o único que pode te dar um coração novo. Então eu te convido a clamar a Deus por um coração novo. Eu fui apresentada na igreja, eu cresci na igreja, eu fui na escolinha da igreja, eu fui batizada na igreja, eu conheci o meu marido dentro da igreja, a gente apresentou o nosso casamento dentro da igreja, eu participo de várias coisas dentro da igreja. Eu tenho 22 anos, mas eu só entreguei realmente o meu coração ao Senhor aos meus 18 anos. E só a partir daí que eu realmente abri a Bíblia e eu comecei a entender as coisas, porque Deus tinha me dado um novo coração. Agora as coisas eram diferentes. Estava toda na perspectiva do que Deus queria para mim. A gente precisa clamar para Deus por um coração que possa realmente amá-lo, um coração onde ele possa estar sondando diariamente, um coração que possa estar totalmente cativo ao Senhor. Lá em Provérbios diz que Deus endireitará as veredas, ou seja, ele endireitará os caminhos, né? Mas para isso você precisa estar no caminho, você precisa estar adorando ao Senhor com o seu coração, com a sua mente, com o seu ser, com a sua alma, e assim o relacionamento de vocês vai ser cada vez mais e mais forte. E vocês vão conseguir adorar a Deus acima de todas as coisas. E é como a borboleta lá. Tem as suas etapas, a sua metamorfose, né? De mudança, né? E isso não acontece do dia pra noite, né? A gente tem que ter consciência disso. Mas que esse estudo possa ser um incentivo para vocês mergulharem cada vez mais em Deus, servindo Ele, conhecendo Ele, amando Ele por completo, né? Bom, esse foi o primeiro vídeo, espero que eu possa ter sido bênção na vida de vocês, que Deus possa ter falado com vocês, que vocês saiam desse vídeo colocando Deus acima de tudo e amando Ele. Eu sei que, né, nessa vida cristã nossa, nada é fácil, mas que isso possa ser tipo um pontapé inicial para que a vida de vocês possa ter uma mudança, né, como dizem Romanos 12:2, né? Que possa ter essa metamorfose. E até o próximo vídeo.